Muito bem, pessoal, nós temos agora aqui um conteúdo ligado ainda a sistema mecanicamente isolado, que vai ser as colisões mecânicas, certo? Nós temos dois tipos de colisão que aparecem na prova no concurso, né? Seja concurso de provas militares, sejam concursos de provas de vestibulares, que são as colisões do tipo perfeitamente elásticas e as colisões do tipo perfeitamente inelásticas. Vamos entender, né, a diferença entre uma e outra. Vocês têm muito bem caracterizados no nosso material, na nossa apostila aí, que é na apostila do Everest. Nós temos uma relação, né, uma introdução de texto e depois um quadro comparativo, o que é esse tipo de choque mecânico. Dois corpos vão entrar em contato mecânico, tá? Quando esses dois corpos entrarem em contato mecânico, a energia cinética de aproximação, tá? Energia cinética antes da colisão, ocorrendo o choque, essa energia cinética, ela poderá ser transformada em três tipos de energia. A energia cinética antes poderá ser transformada em três tipos de energia. Escute o que eu disse, tá? A energia cinética antes do choque pode ser transformada em potencial elástica, pode ser transformada em energia sonora e energia, por exemplo, de som, né, que seria energia sonora, e energia que seria a energia térmica, o calor, me faltou o termo, tá? Então a cinética antes do choque pode ser transformada em potencial elástica, sonora e energia térmica. Se o choque ele for um choque onde acontecer a transformação de toda a cinética em energia potencial elástica, certo? Imagina o jogador batendo na bola, né? A bola se deforma e o pé do jogador se deforma. Deforma num determinado momento que a gente está ali realizando, né, a observação. Logo, o pé e a bola começam a se afastar. Vai estar ocorrendo uma restituição. Então a cinética se transforma em potencial, há uma deformação dos corpos e depois os corpos começam a se separar. Então a energia potencial elástica volta a ser novamente energia cinética. Moral da história: quando nós tivermos um tipo de colisão, correto? Né? Tipo a bola de futebol e o pé do jogador. Tipo, por exemplo, jogo de sinuca, cinética se transformar em potencial elástica somente, vai ocorrer uma restituição. Ocorrendo uma restituição, conserva-se a energia cinética. A energia cinética antes do choque vai ser igual à energia cinética depois do choque. Toda a cinética se transformou em potencial e toda a potencial voltou a ser cinética. Então nós dizemos que tem energia cinética conservada. Esse tipo de choque é muito particular. Esse tipo de choque é um choque perfeitamente elástico, correto? Os corpos se separam após a colisão. Fechou? Se é um sistema mecanicamente isolado, obrigatoriamente tem conservação de quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento antes do choque tem que ser igual à quantidade de movimento depois do choque. No texto que vocês vão ler, que vocês vão abordar no polígrafo, no material, vocês vão ver que tem muito bem essa relação, né, essa explicação metódica da transformação de energia cinética em potencial e a potencial volta a ser cinética. Mas, como também aqui o texto vai trazer, né, energia térmica, uma ilustração para o cara aqui, deve ter feito alguma coisa de errado para essa pessoa aqui, né? Tá? Então o cara tomou realmente um telefonaço aqui no ouvido, né? Então energia acústica, sonora e energia térmica. Se tiver presença, tá, de energia térmica, que é o calor, e energia sonora, acústica, bom, esse tipo de choque já não vai ser mais perfeitamente elástico. Vai entrar um outro tipo de choque que vai ser, o choque inelástico. É o que muito cai em prova, que bastante aparece em prova, é o choque inelástico, tá? Certo? Se tu pegasse uma estatística das provas, dos concursos,
90% das colisões que aparecem em prova são colisões inelásticas. Pô, professor, você não explicou ainda e tal. Calma que a gente vai mostrar isso para vocês. Mas os corpos vão se chocar e eles vão ficar presos, vão ficar juntos após a colisão. E aí, então, esse é o tipo de choque que mais ele pinta, ele aparece na prova, no concurso, tá? E uns 10%, correto, aparecem quando os corpos se separam após a colisão, que é o choque perfeitamente elástico. Se tu pegar a prova do concurso do EAR, o EAR cobra, né, mais também um choque inelástico. Mas também apareceram nesses últimos concursos, nessas últimas provas, apareceram exercícios de choques perfeitamente elásticos, tá? Então assim, ó, pessoal, para vocês entenderem e a gente não alongar a conversa, ó, é de se observar que às vezes não vai ter fase de restituição. É de se observar às vezes que não vai ter fase de restituição. Ou seja, os corpos ficam grudados, certo? Após o choque, exemplo, quando uma bala, um projétil, ele ficar cravado num bloco de madeira, vamos supor que esse bloquinho de madeira seja um carrinho de madeira, e aí então o projétil vai bater nesse carrinho, nesse bloquinho de madeira que estava em repouso, e aí a bala fica incrustada aqui, ó, ela fica grudada no bloquinho de madeira e o conjunto se desloca. Tu vai ter a massa do bloquinho mais a massa do projétil e eles vão sair com uma velocidade. Nesse tipo de choque aqui, ele é um choque que ele é choque perfeitamente inelástico. Os corpos permanecem juntos após a colisão. Só que aqui a energia cinética ela não é conservada, tá? Tem muita perda de energia por causa do calor, por isso que eu citei naquele momento anterior. Então aqui tem perda de energia cinética, tem dissipação pelo calor, tem dissipação por causa, né, da energia sonora, então a restituição não vai ocorrer ou a restituição ela vai ser muito pequena, tá certo? Então, quando o choque ele é perfeitamente inelástico, o choque perfeitamente inelástico não conserva a energia cinética. A energia cinética antes do choque, ela vai ser maior que a energia cinética depois do choque. Não há conservação, não tem restituição ou a restituição é pequena. Mas, e professor, e a conservação da quantidade de movimento existe? Claro que sim, tá? Porque o choque mecânico, ele segue o sistema mecanicamente isolado. Tem conservação de quantidade de movimento. Se tu observar depois, tem aqui o exemplo do jogo de sinuca, ele retoma de novo na parte de choque perfeitamente elástico, mas com esse resumo aqui, ó, o resumex aqui, ó, do nosso material do Everest, nós temos então, ó, uma comparação entre um choque perfeitamente elástico e um choque do tipo perfeitamente inelástico, de uma maneira simples, bem simplificada para você poder, né, resolver, trabalhar, fazer as questões com segurança. Quando o choque ele é perfeitamente elástico, tipo jogo de sinuca, eles se batem, colidem, mas eles saem separados após a colisão, tá? Tem restituição, ou seja, a energia cinética antes é igual à energia cinética depois, ocorre conservação da energia cinética, certo? Amarrou bem esse detalhe? E sempre quando nós temos colisões, correto? Essas colisões sempre têm conservação de quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à conservação da quantidade de movimento depois. Esse aqui, em síntese, é o choque do tipo perfeitamente elástico. Agora, quando é um choque inelástico, o choque inelástico é quando os corpos eles se colidem, eles se batem, e eles ficam grudados após a colisão, ó. Aqui, ó. Eles vão ficar juntos. Nós vamos somar as massas. Somamos a massa do objeto 1 mais a massa do objeto 2. Faz de conta que isso aqui é como se fossem massas de modelar, tá? Com bolinhas, né? Então, elas vão se bater aqui, né? Vamos supor que a massa e a velocidade da bola 1 é maior. E aí então ela carrega o conjunto, né, para o movimento inicial que ela tinha antes, ó,
Ah, professor, por que está indo para a direita? Vamos supor que isso aqui tem mais quantidade de movimento, a bolinha 1 do que a bolinha 2. Por isso que o sistema, depois do choque, saem juntos, ó, tá? Vão sair juntos, unidos. Então aqui nós temos que observar, choque inelástico, os corpos saem juntos, tá? Juntos. Tu soma M1 mais M2. Quando o choque é perfeitamente elástico, eles saem separados. E guardemos, olha só, não tem restituição ou nada de restituição, então não há conservação de energia cinética. A energia cinética antes do choque vai ser maior que a energia cinética depois do choque, mas tem conservação de quantidade de movimento. Ambos, ó, tanto o choque que eles saem separados após a colisão, quanto os choques que eles saem juntos após a colisão, sempre tem conservação de quantidade de movimento. Certo, pessoal? Daqui a pouquinho nós vamos para um exercício ligado a essa parte de sistema mecanicamente isolado nas colisões.